Há um momento crucial na vida de cada ser humano, quando algo invisível determina o destino de gerações inteiras. Não é um grande evento, nem uma herança inesperada, nem um golpe de sorte. É uma decisão silenciosa, forjada nas profundezas da própria mente, quando ninguém está olhando. Muitos nunca reconhecem este momento. Outros sentem-no como um desconforto persistente no peito, como se algo sussurrasse: sua história não precisa terminar onde começou. E é precisamente neste ponto que o primeiro indivíduo verdadeiramente próspero de uma família emerge, não com dinheiro na mão, mas com um ato de coragem interior. Já sentiu isso? Essa estranha intuição de que sua vida poderia ser muito mais do que aparenta ser atualmente? Aquela dúvida silenciosa que surge quando você examina sua realidade e se pergunta: é realmente só isso que existe para mim? Durante anos observei homens e mulheres que trabalharam suas vidas inteiras simplesmente para sobreviver. Pessoas honestas, diligentes, mas que carregavam nos olhos um tipo de resignação cansada. Eles temiam o dinheiro, temiam o fracasso, temiam tentar, temiam a crítica, temiam parecer arrogantes, temiam sair dos limites onde todos os outros permaneciam. O medo muitas vezes se disfarça de prudência, mas no fundo é apenas uma recusa em crescer. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade. Elas fracassam porque nunca realmente ousaram acreditar que poderiam ter sucesso. A primeira verdadeira riqueza que se precisa adquirir não está no bolso. Reside na mente, pois ninguém realmente conquista o que, no fundo, acredita não merecer. O primeiro indivíduo próspero de uma família invariavelmente rompe um padrão invisível. Eles quebram a repetição silenciosa transmitida de pai para filho, de avô para neto, de uma geração para a próxima. Padrões de escassez não são apenas sobre miséria. Eles se manifestam em frases comuns como: isso não é para gente como a gente. O dinheiro muda as pessoas. É melhor não chamar a atenção. Pobre uma vez, pobre para sempre. Essas frases podem parecer inofensivas, mas são correntes invisíveis. Elas moldam decisões, escolhas, ambições e até sonhos. Aqueles que crescem ouvindo-as aprendem a almejar pouco, esperando sofrer menos. No entanto, almejar pouco é também uma maneira lenta de morrer por dentro. Tornar-se o primeiro indivíduo próspero de sua família não é sobre acumular números. É sobre abraçar uma nova identidade. É sobre abandonar a mentalidade de vítima do destino e começar a pensar como o autor da sua própria história. E isso quase sempre começa no silêncio, quando ninguém acredita, quando ninguém aplaude, quando ninguém vê resultados discerníveis. É neste ponto que muitas pessoas desistem, porque exigem provas antes de fazer uma mudança interna. Mas a vida só entrega provas depois que essa mudança se enraiza na mente. Primeiro, você acredita, depois, o mundo confirma. Essa é a ordem invisível que governa todos os grandes saltos da existência. No início da minha própria jornada, eu não tinha recursos, contatos influentes, nem qualquer aparência de prestígio. Tudo o que eu possuía era uma inquietação persistente que me corroía por dentro. Eu vivia cercado por limitações, por expectativas modestas, por um futuro já escrito por outros. O que mais me doía não era a pobreza material, mas a pobreza de perspectiva. Houve dias em que eu andei sozinho, sobrecarregado por um peso maior do que eu. Um peso composto de medo, dúvida e uma pergunta que não me deixava em paz. Minha vida já estava decidida antes mesmo de eu tentar mudá-la. Houve noites em que o desespero apertou tanto que parecia impossível seguir em frente. Mas algo dentro de mim se recusava a aceitar aquilo como meu destino definitivo. Eu ainda não sabia como, nem quando, nem por qual caminho, mas sabia que precisava me libertar daquele roteiro imposto. E essa decisão interna mudou tudo. Não mudou da noite para o dia. Não trouxe dinheiro imediato, nem reconhecimento rápido. Primeiro trouxe conflito, porque quando você muda internamente, inevitavelmente perturba aqueles que ainda estão presos nos mesmos padrões.
Você se torna um forasteiro em seu próprio ambiente. Você começa a encontrar críticas veladas, olhares desconfiados e ironias disfarçadas de conselho. Já experimentou isso? Sentiu que, quando começou a sonhar mais alto, algumas pessoas começaram a se afastar ou a duvidar de você? Isso não é um sinal de erro, é um sinal de ruptura. Aquele que se torna o primeiro indivíduo próspero de sua família quase sempre paga com uma solidão inicial. Mas essa solidão não é abandono, é preparação. Porque antes de poder sustentar a prosperidade externa, você deve primeiro cultivar a força interior. A mente precisa se aclimatar à ideia de crescimento antes que o corpo possa seguir o exemplo. Há uma verdade dura, mas libertadora. Ninguém ascende além da imagem que tem de si mesmo. Você pode trabalhar duro, economizar, aprender e tentar. Mas se internamente ainda se percebe pequeno, a vida encontrará uma maneira de devolvê-lo ao mesmo lugar. O mundo respeita a identidade que você genuinamente incorpora. Não a que você finge ter, mas a que você realmente acredita ser. O primeiro indivíduo próspero de uma família é alguém que decide, em segredo, que viverá além das estatísticas de sua própria história. Eles não negam suas origens, eles as honram, mas também se recusam a ser limitados por elas. Eles entendem que o dinheiro não é apenas um meio de consumo, é uma ferramenta para a expansão da vida. Com ele, pode-se libertar tempo, ampliar escolhas, ajudar outros e criar oportunidades. No entanto, para conseguir isso, é preciso desmantelar os medos ensinados como virtudes. O medo de errar, o medo de tentar, o medo de discutir dinheiro, o medo de ser julgado, o medo de parecer diferente. A maioria das pessoas vive presa por medos que nunca escolheu, mas que aceitou como se fossem intrínsecos ao seu caráter. E aqui está uma verdade que quase ninguém diz em voz alta. O dinheiro não transforma ninguém. Ele apenas amplifica o que já existe dentro. Se o medo existe, ele cresce. Se a coragem existe, ela também cresce. Se a generosidade existe, ela se multiplica. O primeiro indivíduo próspero de uma família não precisa nascer com talento extraordinário. Eles precisam desenvolver disciplina mental para pensar diferente quando tudo ao seu redor pensa igual. Eles devem aprender a governar seus pensamentos antes de tentar governar os resultados, porque os resultados são meramente sombras do que acontece por dentro. O mundo externo é um espelho implacável do mundo interno. Não importa o quanto você se esforce, se sua mente ainda anda em círculos, você sempre voltará ao mesmo lugar. A prosperidade duradoura só emerge quando alguém se liberta conscientemente do papel de sobrevivente e abraça o papel de construtor. E isso exige um tipo de coragem que não aparece em discursos eloquentes. É a coragem de mudar quando ninguém acredita, de persistir quando ninguém vê, de continuar quando ninguém reconhece. A história de cada família muda simplesmente porque, em um certo ponto, um indivíduo decidiu ser diferente. Essa decisão não cria alarde, não vira manchete, mas ela ecoa por gerações inteiras. E tudo começa com o simples ato de acreditar que sua história pode ser maior do que as estatísticas que lhe foram entregues desde a infância. A verdadeira riqueza sempre se origina como um desafio silencioso contra o destino que outros tentaram lhe impor. Uma vez tomada a decisão interna, começa a fase mais traiçoeira da jornada, quando nada no exterior ainda mudou, mas tudo por dentro já está em ebulição. É aqui que a maioria desiste, porque o esforço começa, mas os resultados ainda não são visíveis. A mente humana é impaciente por natureza. Ela anseia por provas rápidas, sinais imediatos, confirmação externa antes de sustentar a disciplina interna. E é precisamente por isso que tantas pessoas começam cheias de entusiasmo, apenas para desistir alguns dias depois. Já notou como é fácil se empolgar por um breve período e depois voltar aos velhos hábitos? Já começou algo cheio de esperança, apenas para abandoná-lo na primeira semana? Isso não é uma fraqueza de caráter, é uma falta de comando sobre os próprios pensamentos. O primeiro indivíduo próspero de uma família deve vencer essa batalha invisível todos os dias.
o embate entre o desejo de crescer e a facilidade de permanecer inalterado. A riqueza começa a ser construída quando uma pessoa aprende a fazer hoje o que só renderá resultados muito mais tarde. Esta é uma das maiores distinções entre aqueles que rompem um padrão e aqueles que o repetem. Um vive para o presente, o outro constrói o futuro. A maioria das pessoas troca anos de prosperidade por alguns minutos de conforto. Eles trabalham, ganham, gastam, se cansam, reclamam e reiniciam o mesmo ciclo. Quando surge uma oportunidade de mudança, surge também o medo de perder o pouco que já possuem. E assim, as pessoas protegem a escassez como se fosse segurança. Mas segurança não é sobre permanecer estagnado. Segurança real é a capacidade de se adaptar e crescer. Aquele que se torna o primeiro indivíduo próspero de sua família deve aprender a coexistir com a incerteza sem entrar em pânico. Eles precisam aprender a investir tempo onde ainda não há retorno visível. Eles precisam suportar o silêncio dos resultados no início, porque a prosperidade é construída primeiro na estrutura invisível da mente antes de se manifestar na forma tangível do dinheiro. Agora quero pausar brevemente este conteúdo para algo importante. Se tudo o que você ouviu até agora ressoa com você, se sente que esta mensagem fala diretamente à sua vida, por favor, clique em gostei e inscreva-se no canal. Este simples gesto fortalece nosso trabalho. Permite que este conteúdo alcance mais pessoas e ajuda a manter viva esta missão de transformar mentalidades. Às vezes, um clique muda mais vidas do que se pode imaginar. Voltemos. Existe um princípio que governa qualquer criação de riqueza. A mente deve ser treinada como um músculo. Ninguém nasce com uma mentalidade próspera. Ela é aprendida. Durante décadas, estudos têm demonstrado que as emoções dominam as decisões da maioria das pessoas, incluindo as financeiras. Os seres humanos raramente escolhem com base na lógica. Eles escolhem aliviar a ansiedade, o medo, a frustração e a insegurança. É por isso que muitos gastam dinheiro para aliviar a dor, comem para relaxar a tensão ou desistem para fugir do medo. A primeira pessoa rica de uma família precisa aprender a não obedecer cegamente às próprias emoções. Ela precisa sentir medo, mas não sucumbir a ele. Precisa sentir insegurança, mas não permitir que isso dite o seu destino. Os maiores erros financeiros da maioria das pessoas não nascem na carteira. Eles vêm de decisões emocionais tomadas em momentos de vulnerabilidade. Quantas vezes alguém prometeu mudar de vida, estudar mais ou crescer, apenas para abandonar tudo após enfrentar críticas? Com que frequência alguém decidiu poupar dinheiro, mas no primeiro dia difícil, gastou tudo só para se sentir melhor por alguns minutos? A pobreza é emocional antes de ser material, e a riqueza também. Deixe-me compartilhar um episódio da minha própria jornada que ainda ecoa em mim hoje. Houve um período em que eu acreditava estar progredindo, mas no fundo estava completamente exausto. Eu trabalhava duro, mas os resultados eram insignificantes. Havia dias em que eu sentia vergonha até de olhar as pessoas nos olhos. Eu questionava em silêncio se tudo aquilo fazia sentido ou se eu estava apenas correndo atrás de uma ilusão. Durante uma dessas fases, recebi uma resposta negativa que me atingiu como um golpe direto. Aquela rejeição significou atraso, humilhação, dúvida e, o mais importante, a terrível sensação de estar falhando comigo mesmo. Por alguns dias, quase desisti de tudo. Eu me sentia pequeno, esgotado e desanimado. Mas houve uma noite em particular em que algo mudou dentro de mim. Não houve milagre, dinheiro inesperado, nem aplausos. Houve apenas uma decisão silenciosa. Eu não permitiria que aquele momento definisse a minha história. Aquela dor não me paralisou. Ela me impulsionou para frente. Eu transformei frustração em disciplina. Converti a vergonha em estudo focado. Canalizei a insegurança em ação consistente. Não porque eu fosse inerentemente forte, mas porque eu estava cansado de me sentir fraco. E foi durante aquele período que sementes foram plantadas que mais tarde mudariam completamente a minha vida. Naquela época, ninguém viu, ninguém acreditou, mas a mudança já estava em andamento.
E essa mudança começou por dentro. A primeira pessoa rica de uma família passa por esse mesmo processo. Ela sente medo como qualquer outra pessoa. Ela duvida como qualquer outra pessoa. Mas ela faz mesmo assim. Ela continua mesmo sem garantias. Ela estuda enquanto os outros descansam. Ela poupa enquanto os outros gastam. Ela persiste quando os outros a ridicularizam. Não porque seja superior, mas porque decidiu não trair a própria visão. E aqui está uma verdade que precisa ser dita claramente. O ambiente em que você vive pode influenciar o seu começo, mas não tem o poder de determinar o seu fim. Existem pessoas que nasceram em casas sem livros e construíram bibliotecas. Existem pessoas que cresceram cercadas pela escassez e criaram abundância. Existem pessoas a quem disseram a vida inteira que não eram capazes e provaram o contrário com resultados. Isso não acontece por acaso. Acontece porque alguém, em algum momento, decidiu se libertar de crenças herdadas. Tornar-se a primeira pessoa rica em sua família significa aceitar que você será a exceção. E exceções sempre causam desconforto. As pessoas se sentem ameaçadas quando alguém próximo tenta ir além do que todos consideravam imutável. Você pode ouvir que mudou, que é ambicioso demais, que está sonhando muito alto. Mas, no fundo, muitas dessas críticas vêm do medo dos outros de confrontar as próprias limitações. O crescimento de uma pessoa sempre confronta a estagnação de outra. E é por isso que essa jornada exige mais do que apenas força de vontade. Ela exige resiliência mental, exige clareza de propósito, exige consistência emocional. A primeira pessoa rica de uma família precisa aprender a se tornar emocionalmente estável diante de resultados instáveis. Ela precisa aprender a não se entusiasmar demais com pequenas vitórias, nem a se devastar com pequenas derrotas. Porque a verdadeira prosperidade não é um único salto. É uma construção contínua, um passo diário, muitas vezes invisível para olhos apressados. Existe um ponto decisivo nessa jornada onde uma pessoa para de lutar apenas contra as circunstâncias e começa a lutar contra sua própria identidade antiga. Essa é a mais difícil batalha de todas, porque o inimigo não é mais externo, ele está dentro. É nesse estágio que muitos que já fizeram algum progresso acabam regredindo. Não por falta de oportunidade, mas por excesso de conflito interno. A velha autoimagem começa a gritar quando a nova ainda não está firmemente estabelecida. A pessoa começa a ganhar algum dinheiro, mudar hábitos, pensar diferente, mas por dentro, uma voz silenciosa surge dizendo: isso não é para você. Você está indo longe demais. Você vai perder tudo. Você não pertence a este lugar. E quando essa voz não é confrontada, ela sabota decisões, causa atrasos, cria erros, leva a perdas e devolve a pessoa ao seu ponto de partida. Você já sentiu isso? Já sentiu medo justamente quando as coisas pareciam estar começando a dar certo? Já quis desistir justamente quando estava mais perto de quebrar um padrão antigo? Essa é a mente tentando proteger a velha identidade. O cérebro prefere a dor conhecida ao risco do desconhecido. É por isso que se tornar a primeira pessoa rica de uma família exige não apenas aprender a ganhar dinheiro, mas aprender a sustentar emocionalmente a própria evolução. A maioria das pessoas não perde dinheiro por fatores externos. Elas o perdem por conflitos internos não resolvidos. Elas dizem querer prosperar, mas se sentem culpadas quando começam a fazê-lo. Elas dizem querer crescer, mas sentem que estão traindo suas raízes quando começam a crescer. Esse conflito invisível cria bloqueios invisíveis. Há décadas, os comportamentalistas humanos sabem que uma grande parte das nossas ações não surge da razão, mas da repetição. Os seres humanos são movidos por hábitos muito mais do que pela inteligência. A mente aprende através do condicionamento, através de imagens repetidas, através de frases que se tornam verdades internas. Se alguém cresce ouvindo que dinheiro é sofrimento, essa imagem se torna um programa. Se crescem ouvindo que pessoas ricas são más, a mente cria uma resistência automática à prosperidade. E então, essa mesma pessoa se pergunta por que não consegue progredir. Ela não percebe que está lutando contra algo implantado dentro dela
desde uma idade precoce. A primeira pessoa rica de uma família deve, inevitavelmente, reprogramar esses condicionamentos. E isso não acontece apenas lendo ou ouvindo algo inspirador. Acontece através da repetição consciente de novos pensamentos, novas decisões e novos hábitos, mesmo quando tudo dentro de você grita para voltar. A prosperidade exige que uma pessoa abandone mentalmente o passado antes que o passado a abandone fisicamente. Quero compartilhar outro episódio da minha própria jornada agora, um vivenciado em um tempo completamente diferente daquele que mencionei anteriormente. Houve um tempo em que enfrentei uma decisão que poderia alterar completamente o meu futuro. Tudo em mim queria seguir em frente, mas havia também um medo profundo de perder o pouco que eu já tinha conquistado. Era como se duas forças opostas batalhassem dentro de mim todos os dias. Por várias semanas adiei essa decisão. Analisei, refleti, racionalizei, mas no fundo eu estava simplesmente com medo. Uma noite, sentado em silêncio, percebi algo que me atingiu como um choque. Se eu recuasse naquele momento, poderia manter uma sensação momentânea de segurança, mas carregaria o peso do arrependimento por décadas. Essa percepção causou algo que ainda lembro hoje com um tremor no corpo. Não era tristeza, era um medo misturado com clareza. Um medo que não me paralisou, ele me impulsionou. Eu segui em frente. O resultado não foi imediato. Houve tensão, instabilidade, noites sem sono, dúvidas mais uma vez. Mas aquela decisão quebrou algo definitivamente dentro de mim. Pela primeira vez, senti que não estava mais vivendo para evitar a dor, mas para construir um destino. Essa escolha foi um divisor de águas silencioso. E não foi feita com euforia, mas com a seriedade de alguém que entendeu que não avançar também é uma forma de perder. A primeira pessoa rica de uma família passa por esse mesmo tipo de encruzilhada. Em algum momento, ela precisa escolher entre a tranquilidade da estagnação e o desconforto do crescimento. Ela percebe que permanecer o mesmo dói menos agora, mas destrói mais no futuro. E avançar dói mais agora, mas liberta depois. A maioria escolhe o alívio imediato, poucos escolhem a liberdade duradoura. É aqui que surge uma verdade incômoda. A prosperidade não se alinha com a covardia emocional. Não se trata de arrogância, trata-se de responsabilidade pela própria vida. Quem deseja mudar o destino financeiro de gerações precisa da coragem para suportar o desconforto psicológico que essa mudança exige. Há um aspecto muitas vezes não dito da riqueza. Ela amplifica a responsabilidade. A primeira pessoa rica de uma família frequentemente sente o peso de ser o elo de transição entre duas realidades. Ela sente que não está jogando apenas por si, mas também por aqueles que vieram antes e por aqueles que virão depois. Isso cria pressão, gera dúvidas, causa solidão. E é precisamente por isso que muitos recuam quando começam a perceber que estão, de fato, se diferenciando. Elas não querem carregar esse fardo, mas alguém precisa. Toda família que conhece a prosperidade hoje passou por um primeiro indivíduo que pagou o preço emocional de ser a exceção. Mencionarei agora apenas um nome, e você não o ouvirá novamente neste conteúdo. Um homem que viveu exatamente essa ruptura interna e externa. Henry Ford. Antes de construir o que construiu, ele enfrentou falências, ridículo e descrédito. Por um longo tempo, ele foi visto como alguém teimoso demais, sonhador demais, imprudente demais. Mas ele se apegou à sua visão quando tudo parecia conspirar contra ela. Se ele tivesse recuado por medo da opinião alheia ou por apego a uma segurança passageira, a história seria diferente. Ele não nasceu destinado à grandeza. Ele se construiu para isso. Este é o modelo para todos que rompem os limites geracionais. E agora, pela primeira e única vez neste conteúdo, eu lhe darei um desafio simples, mas profundamente transformador. Pelos próximos 7 dias, todos os dias, ao acordar, escreva à mão em uma folha de papel uma única frase. Eu sou a pessoa que encerra o ciclo de escassez da minha família. Leia esta frase em voz alta, lentamente, encarando esta afirmação como se já fosse um fato consumado.
Não importa se ela parece estranha, exagerada ou distante no momento. O cérebro aprende por repetição. Sua identidade começa a se ajustar à imagem que você sustenta consistentemente todos os dias. Este pequeno ritual diário começa a desalojar crenças antigas e a abrir espaço para uma nova autopercepção. Não subestime o poder de uma imagem mantida com constância. Tornar-se a primeira pessoa próspera em sua família não é um evento isolado. É um processo de transformação interna que se manifesta externamente com o tempo. Aqueles que superam essa fase chegam a entender que a maior barreira nunca foi a falta de oportunidade, mas o medo de abrir mão de seu antigo eu. É neste ponto que a pessoa para de pedir permissão à vida e começa a agir como alguém que sabe que nasceu para mais. E quando essa mudança acontece internamente, o mundo, mais cedo ou mais tarde, é compelido a se reorganizar externamente. Assim que a identidade começa a mudar, surge outro teste silencioso: a paciência. Poucas pessoas falam sobre isso, mas a impaciência destruiu mais sonhos do que a falta de talento. A primeira pessoa próspera da família não perde apenas por erros, ela corre o risco de perder por pressa. A mente começa a ver possibilidades, o coração se enche de antecipação, mas o mundo ainda se move em seu ritmo antigo. É nesta lacuna, entre a visão e a recompensa, que muitos se quebram emocionalmente. Começa-se a pensar: estou fazendo tudo certo. Então, por que o dinheiro não chegou como eu esperava? Por que ainda sinto medo? Por que ainda tropeço? E aqui reside uma armadilha perigosa: confundir processo com fracasso. O verdadeiro crescimento dói porque exige tempo. E o tempo, quando mal compreendido, se transforma em inimigo. É precisamente nesta fase que surgem as comparações. Começa-se a medir-se pelos resultados dos outros. Olham para aqueles que prosperaram mais rápido, que avançaram mais cedo, que parecem estar se saindo melhor. Esta comparação envenena a mente. Ela gera vergonha, urgência, ansiedade e decisões apressadas. Ninguém constrói riqueza sólida competindo contra o relógio alheio. Cada história tem seu ritmo invisível. A primeira pessoa próspera da família precisa aprender a respeitar seu próprio tempo, mesmo quando tudo dentro de si quer pular etapas. Há também um tipo de dor silenciosa que acompanha aqueles que começam a prosperar: a culpa. Culpa por estar melhor quando outros não estão. Culpa por querer mais do que o seu ambiente jamais permitiu. Culpa por se afastar das circunstâncias onde todos os outros permaneceram. Esta culpa não vem da malícia. Ela surge do vínculo emocional com as próprias origens. O problema é que se a pessoa não aprende a lidar com essa culpa, ela se auto-sabota inconscientemente para aliviar essa carga. Perdem oportunidades, tomam decisões ruins, gerenciam mal o que ganham, entram em negócios que não entendem, tudo para inconscientemente retornar ao mesmo nível do seu entorno. É como se a mente dissesse: é aqui que você pertence. Prosperar exige aprender a prosperar sem pedir desculpas por isso. Não se trata de desprezar suas raízes, mas de honrá-las através da evolução. O verdadeiro tributo à família não é repetir o sofrimento, mas encerrá-lo. Muitos anos atrás, passei por um período em que essa culpa quase me custou tudo. Eu havia avançado além do que eu mesmo imaginava possível. Algumas portas se abriram, novas responsabilidades surgiram, novas decisões precisavam ser tomadas. Mas, em silêncio, comecei a sentir-me deslocado. Era como se eu não pertencesse mais totalmente ao velho mundo, mas também ainda não me sentisse digno do novo. Esse espaço intermediário é emocionalmente exaustivo. Em certos encontros, percebia olhares diferentes. Em certas conversas, silêncios incômodos. Sentia que minha própria mudança estava criando uma distância invisível entre mim e as pessoas que eu amava. Houve um dia específico em que, voltando de uma conversa difícil, caminhei sozinho por um longo tempo, com um aperto no peito que parecia físico. Por um instante, a ideia de recuar me passou pela cabeça, de simplificar tudo, de voltar a ser quem eu era antes, apenas para restaurar aquele sentimento de pertencimento. Isso me machucou profundamente. Mas naquele mesmo dia,
entendi algo que mudou minha perspectiva para sempre. Eu não estava me afastando das pessoas. Eu estava apenas mudando meu papel dentro da minha própria história. Eu não havia sido chamado para repetir o mesmo velho papel. Eu havia sido chamado para abrir uma nova porta. Quando entendi isso, a culpa perdeu seu poder. A dor não desapareceu imediatamente, mas ganhou significado. E dor com significado se transforma em maturidade. A primeira pessoa próspera da família precisa aprender a suportar esse tipo de desconforto emocional sem se autodestruir. Precisa entender que o crescimento também exige abrir mão de certas versões antigas de si mesmo e até mesmo de alguns relacionamentos que só existem enquanto tudo permanece igual. Isso é difícil de aceitar, mas inevitável. Você não muda o destino financeiro de gerações inteiras sem alterar as estruturas emocionais que sustentam esse destino. A mente precisa se tornar mais ampla do que o ambiente em que nasceu. Sabe-se há décadas que as pessoas tomam decisões financeiras movidas muito mais pelo medo e desejo imediato do que pela lógica. Isso explica por que tantas pessoas gastam quando estão tristes, investem mal quando estão eufóricas e paralisam quando estão com medo. A primeira pessoa próspera da família precisa aprender a não tomar decisões durante uma tempestade emocional. Ela aprende a deixar a mente esfriar antes de agir. Ela aprende a dizer não a si mesma. Aprende que cada sacrifício de curto prazo fortalece a liberdade de longo prazo. Esta maturidade não é inata. Ela é construída com cada erro observado, cada impulso contido, cada escolha consciente. Chega um momento em que a pessoa percebe que não está mais apenas tentando sobreviver melhor, mas tentando construir algo que nunca existiu antes em sua própria história familiar. Este momento é pesado e grandioso ao mesmo tempo. Pesado porque carrega responsabilidade. Grandioso porque carrega propósito. E propósito é o combustível mais forte que existe para a disciplina. Quando alguém sabe por que faz algo, pode suportar quase qualquer como. A primeira pessoa próspera da família não é movida apenas por dinheiro. Ela é movida pelo significado de ser a transição entre a escassez e a possibilidade. Ela é movida pelo desejo de mudar a narrativa para aqueles que virão depois. Ela é movida por uma visão que nem todos podem ver ainda. Chega um ponto em que a mente começa a se estabilizar nessa nova frequência. A culpa diminui. O medo enfraquece. A comparação perde sua força. A pessoa começa a sentir que está, finalmente, ocupando seu devido lugar no mundo. Não um lugar herdado, mas um conquistado. E quando isso acontece, algo muda definitivamente a forma como ela enxerga dinheiro, trabalho, oportunidades e a própria vida. A primeira pessoa próspera da família para de se sentir um intruso na prosperidade e começa a se sentir um construtor legítimo dela. E esta mudança interna prepara o terreno para a fase mais decisiva de todas, quando a mente está pronta para sustentar o que antes parecia apenas um sonho distante. Chega um momento em que a pessoa percebe algo que muda completamente sua relação com o destino. Ela entende que não está mais apenas tentando escapar da escassez, mas aprendendo a sustentar a prosperidade. Este ponto é raro, porque a maioria das pessoas sonha em sair da dificuldade. Mas quase ninguém se prepara emocionalmente para permanecer no crescimento. A primeira pessoa próspera da família precisa desenvolver um novo tipo de força, a capacidade de manter a mente elevada quando as circunstâncias começam a melhorar. Porque é nesta fase que novos e silenciosos perigos surgem. O orgulho que cega, a euforia que leva a gastos impensados, a pressa que empurra para decisões grandes demais, cedo demais. A sensação ilusória de que nada pode dar errado agora. Muitos caem precisamente aqui, não por falta de oportunidade, mas por excesso de confiança sem estrutura. Prosperidade sem disciplina se transforma em instabilidade. Crescimento sem equilíbrio se transforma em queda. Há uma fase na vida em que a pessoa para de lutar para subir e começa a lutar para não cair. Este é um tipo de luta completamente diferente. Aqui o inimigo não é mais a escassez externa, mas a negligência interna. A primeira pessoa próspera da família
precisa aprender a proteger o que conquista com a mesma intensidade com que lutou para conquistar. Ela entende que dinheiro não é apenas algo a ser ganho, é algo a ser administrado, preservado e multiplicado conscientemente. Ela aprende que não basta vencer uma vez. É preciso vencer todos os dias contra os próprios impulsos, contra a complacência, contra a ideia enganosa de que já foi o suficiente. A mente que constrói é a mesma que precisa sustentar. E sustentar exige constância, humildade e vigilância interna. Há também um teste profundo nesta fase, o teste do significado. Em algum momento, a pessoa olha para o que conquistou e pergunta silenciosamente: é só isso? Se o dinheiro não está atrelado a um propósito maior, ele perde rapidamente seu poder de motivar. A primeira pessoa próspera da família descobre que a riqueza só se torna verdadeiramente poderosa quando serve a algo além do próprio ego. Quando começa a liberar tempo, curar medos, gerar dignidade, criar escolhas, proteger aqueles que vieram antes e abrir caminhos para aqueles que virão depois. Nesse ponto, a prosperidade deixa de ser apenas financeira e se torna existencial. As pessoas não trabalham mais apenas para ter mais, mas para ser mais e para capacitar outros a serem mais também. Concluo com uma reflexão final da minha própria jornada, vivida em um estágio onde muito já havia mudado externamente. Eu me deparei com um resultado que anos antes teria parecido impossível, mas estranhamente, naquele instante, não senti euforia. Senti algo muito mais profundo. Responsabilidade. Compreendi que aquilo que eu havia sonhado em silêncio não pertencia mais apenas a mim. Pertencia também às pessoas que seriam tocadas por esse resultado, direta ou indiretamente. Houve um instante de emoção contida, quase um nó na garganta, não de alegria explosiva, mas de uma consciência profunda. A consciência de que tudo o que nasce apenas para si mesmo, no fim, desaparece. E tudo o que se alinha a um propósito maior cresce para além da sua própria vida útil. Naquele dia, entendi definitivamente que a verdadeira riqueza não é sobre o quanto você acumula, mas o quanto você se torna capaz de sustentar sem se perder. A primeira pessoa próspera em uma família é aquela que aprende a equilibrar três forças que raramente coexistem: ambição, disciplina e humildade. Ambição para começar, disciplina para manter o rumo, humildade para não se desviar ao alcançar níveis mais altos. Ele entende que cada ciclo de crescimento trará novos medos, novas responsabilidades e novas escolhas. E ele não se ilude pensando que um dia tudo se tornará fácil. Ele simplesmente se torna mais forte, mais estável e mais consciente a cada passo. E aqui está uma verdade que vale mais do que qualquer valor monetário. Tornar-se a primeira pessoa próspera em sua família não é meramente sobre ganho financeiro. É sobre enriquecer a história. É sobre quebrar o ciclo da escassez. É sobre provar através da ação que o destino pode ser reescrito. É sobre demonstrar, sem grandes discursos, que uma nova realidade é possível. É sobre criar uma linha divisória entre o antes e o depois para gerações inteiras. Talvez você tenha chegado a este ponto com dúvidas, medos e até descrença. Isso é natural. Todo salto começa com um coração inquieto. Mas uma coisa é certa: alguém, em algum ponto da sua linhagem, precisaria ser o primeiro a ousar. A pergunta que ecoa agora não é sobre dinheiro, é sobre identidade. Quem você decide ser a partir deste momento? Antes de prosseguirmos, quero que você pause por um instante e pense em apenas uma pessoa. Uma pessoa que você sabe, lá no fundo, carrega mais potencial do que a vida lhes permitiu ver até agora. Alguém que luta em silêncio, que carrega dúvidas, medos, responsabilidades e talvez até a sensação de que nasceu em um lugar onde os sonhos devem permanecer pequenos para evitar muita dor. Agora, imagine o impacto que uma única ideia pode ter quando ela aterrissa na mente certa, no momento certo. Às vezes, uma mensagem muda mais do que anos de sofrimento repetido. Se este conteúdo ressoou com você, não o guarde para si. Compartilhe-o com aquela pessoa especial. Não como alguém que impõe uma verdade,
mas como alguém que estende uma ponte. Porque ninguém se torna grande sozinho. E muitas vezes, o primeiro passo de uma transformação começa quando alguém acredita em nós antes que nós mesmos acreditemos. Estarei aqui, caminhando com você, porque esta jornada ainda guarda revelações que podem mudar tudo. Vejo você no próximo vídeo.